e botar para gravar. Beleza. Vamos lá, a gente estava tratando, na última aula eu tinha entrado na questão das egnoses, definições, né, as definições das egnoses e a importância dessa avaliação animal no exterior, é, que a análise das egnoses ela tem o objetivo básico você avaliar defeitos e belezas, né? Ou seja, qualidade que o animal possa ter para a produção e aquilo que não é interessante. Tem várias situações, né? Inclusive, vocês já ouviram, alguém está entrando agora, vocês já ouviram eu comentar às vezes, né? Quando eu pergunto se está tudo certinho, igual boca de cabrito, porque uma questão que tem que ser avaliada às vezes em várias espécies, né? Mas principalmente na caprina e na ovinocultura, que você tem problemas como, você já tinham visto esse termo aqui? Inhatismo. Ah, alguém, Alisson, bom dia, Alisson. Então você tem, aqui está em pessoa, deixa eu botar ovinos aqui. Pessoas também têm isso, né? Então você tem problemas de retração da mandíbula e que é um problema para, vou botar aqui, inhatismo. A busca alterou. É, que é um problema para ovinos, porque um animal com essa característica, com essa condição, vai ter problema de colher forragem. Então é um defeito desclassificante e que transmitido geneticamente, e que naturalmente você não pode deixar um animal desse se reproduzir. O ideal é retirar do rebanho, né? Então você tem tanto a retração da mandíbula quanto a projeção, né? Então o ideal é que o animal tenha a boca certinha mesmo, bem junta as duas partes da mandíbula e do maxilar. Então aqui você tem a retração do maxilar e a projeção da mandíbula. Aqui você tem a projeção do maxilar e retração da mandíbula. E você tem a condição ideal normal, né? Então você pode chamar de prognata, retrognata, quando tem retração do maxilar e quando tem projeção do maxilar. Maxilar ou mandíbula, né? Você tem, na verdade, a retração é na mandíbula, porque a parte superior, teoricamente, não teria essa alteração. Então você tem ou a projeção ou a retração, né, da arcada inferior, né? E isso atrapalha o animal na hora de colher forragem. Então, entre outras coisas, uma das coisas que a gente avalia na isognose é isso. Avalia essa situação, né? Essa condição. Ah, vamos lá, então. Ah, a diagnose, como eu disse, acabei de falar, né? Tem mais alguém entrando aí. Ela tem está intimamente ligada com a condição, com a condição de avaliação de julgar o animal, da apreciação desse animal como um animal de produção, entendeu? Então, assim, volto a dizer, essas questões ligadas à exognose e à apreciação de animal em pista, elas estão intimamente ligadas com o melhoramento genético, né? Ela como se fosse interdependente, podemos dizer assim. Nós vamos avaliar os animais e vamos escolher aqueles que geneticamente são superiores, pelo menos fenotipicamente apresentam isso, né? A gente não pode afirmar que são superiores geneticamente porque a gente não testou isso ainda. Não testou a herança que ele passa disso. Mas podemos dizer que fenotipicamente ele tem características superiores. Se isso é herdável, qual o nível dessa herdabilidade, a gente não pode dizer. Então há uma dependência em que a análise dos animais depende dos animais melhorados para ter um bom resultado, né? Um resultado satisfatório, e o melhoramento depende da análise dos animais para selecionar aqueles que melhor se enquadrariam no que se pretende, né? Então a exognose ela confere bases que são indispensáveis ao processo de julgamento. Bem avaliar um animal externamente, no exterior, tem tudo a ver com o processo de julgamento desse animal e de avaliação dele para pista ou para beleza, enfim, né? Para essas situações aí. E o estudo da diagnose ele requer, a gente sabe que é necessário, noções gerais de anatomia, por isso nós trabalhamos com isso, noções de mecânica, inclusive. é, eu não lembro qual que é a obra, mas tem um atlas, eu acho que eu tenho isso,
Eu não vou me atrever a procurar aqui agora, que eu não sei onde é que vai estar, mas eu tenho um Atlas, é, é, assim, como é que pode dizer? Aqui em PDF, não físico, Atlas de Anatomia, em que há uma comparação das articulações com dobradistas, na verdade, assim, né? Para exemplificar mais ou menos como é que cada articulação atua. E essa é a parte da mecânica que eu estou dizendo aqui, né? A mecânica envolve conhecimentos, por exemplo, da capacidade do animal se locomover, a depender se eu estou trabalhando com uma espécie cujo objetivo, por exemplo, seja de equinos, por exemplo, o objetivo é o deslocamento. O grande produto que o equino pode produzir é o trabalho ou o lazer. Então, o deslocamento, a capacidade de tracionar peso, carga, ou mesmo, se eu estiver falando de vaca leiteira, por exemplo, o quanto que uma articulação com maior ou menor grau de curvatura pode influenciar ou atrapalhar no deslocamento dessa vaca. E o que esses problemas podem gerar de patologia, o que uma articulação inadequada, o que uma torção de membro pode levar de lesão articular, lesão de tendão nesse animal, né? E o que isso pode influenciar, atrapalhar na produção animal. Como esses defeitos não são corrigíveis, né? A gente sabe, se fosse corrigível não teria pessoas com problema ortopédico. O que você faz, mas tem como corrigir problema ortopédico em pessoas? Tem em crianças, né? A gente faz isso. É possível, passível de se fazer isso em equideocultura, né? Quando se detecta o potro, o equídeo jovem, o potro, o jumentinho, ou mesmo o burrinho jovem com algum problema articular, embora esses problemas são mais comuns em equinos do que nos outros dois, mas se detecta algum problema, você pode fazer correção através de sistemas ortopédicos, através de ferraduras específicas e tal, né? Tentar corrigir enquanto o animal não solidificou aquela articulação ainda, ele não enrijeceu, ela está passiva de. Ela ela é passiva de sofrer alterações, né? Então, mas quando o animal tem um problema, isso chega a ser patológico, uma vaca leiteira, por exemplo, que tem sente dor ao se locomover, porque o ângulo de casco dela não é legal, porque a curvatura de jarrete não é adequada, cara, essa vaca não vai produzir. O que isso influencia no potencial de produção dela? Diretamente nada, né? Só que, como ela não vai se deslocar com o tempo, ela vai sentir dor, vai sentir estresse, talvez deixa de beber para não se deslocar muito, lógico, deixa de comer para não andar muito, aí sim há um impacto direto na produção do animal. Então é preciso esse conhecimento de anatomia, de mecânica, de patologia e de fisiologia animal. Aí entra a fisiologia no que eu falei, né? Se o animal não se nutre, não produz, e se ele não se desloca para se nutrir adequadamente, não vai produzir, porque ele não se nutre, e assim por diante. Então, os objetivos dessa avaliação, dessa apreciação é esse. Né? Quando eu estou avaliando, por exemplo, a questão de formato de úbere, de tamanho de úbere, o que se influencia, de posição de úbere, né? De assoalho de úbere, o que isso influencia na capacidade produtiva de um animal, de uma vaca leiteira, de uma cabra. E esse termo exognosa tem derivação do grego, de palavras gregas, em que exo é fora, né? A gente vê isso aí, êxodo, migração, né? Para fora de um ambiente, pessoas que saem do ambiente, êxodo, exoesqueleto dos insetos, enfim, exo é externo, fora, né? Iso é um animal, então é uma avaliação do animal, exterior do animal, por isso exognose. E completando com o termo gnostos, né? Que é conhecimento. A maior parte das palavras técnicas, dos termos técnicos utilizados no mundo, língua inglesa, língua portuguesa, qualquer outra língua, eles têm origem grega ou latina. Ou é no latim ou é no grego. Você já deve ter visto isso, tá? Então, você tem aí um exemplo aqui de um equino, em que você tem toda uma
compartimentação, né, uma divisão de todas as partes do animal que são apreciadas de acordo com cada característica, né? A crina, por exemplo, de um quarto de milha, ela tem uma configuração diferente da crina, desde a base, né, da crina de um crioulo, por exemplo. O crioulo tem o bordo da a crineira, o bordo da crina muito mais largo e muito mais espesso. Um quarto de milha tem isso muito mais fino, manga larga também. Então isso, né, você tem que olhar com esses olhos, se atende às características do animal. Enfim, várias situações, em cavalos, principalmente membros. É muito avaliado porque você quer do animal desempenho. Você quer do animal. Esse desempenho, essa capacidade de trabalho do cavalo é deslocamento. O deslocamento da vaca é importante. Porque ela tem que deslocar para comer, mas é menos que do cavalo. O deslocamento de um touro reprodutor é importante? Com certeza, principalmente no chamado trem posterior. Um touro com problemas de aprumos, um problema de sustentação ou de ligamento ou dor em qualquer um dos membros posteriores, vai ter problema com saltar em vacas para cobrir. Né? Então isso vai ser um problema. Mas essas avaliações todas elas são feitas aí com particularidades para cada espécie, para cada raça também, né? Varia às vezes de raça para raça. Tem alguém entrando aí? Deixa eu ver aqui. Luan está entrando agora. E aqui, ó, tá só para exemplificar, eu falei de cavalos, que cavalos a gente tem foco em membros, né? Então, a espécie que é mais estudada, a parte locomotora, são os equídeos. Falando assim, mais especificamente, os equinos, né? Então, você tem a análise de regiões como o boleto do animal, tem que posicionar bem, saber onde é que é boleto, né? Com essa parte anatômica, quartela, tamanho de quartela, altura de boleto, inclinação de quartela, coroa do casco, se tem alguma lesão, tem algum problema, né? Ou se tem algumas vezes, aqui é o ponto de crescimento, se tiver alguma lesão aqui, vai danificar todo esse ponto de crescimento posterior aqui. Ângulo de muralha do casco que o animal possa ter, a altura de talão vai influenciar. Animais com talão muito baixo tendem a ser achinelados e baixar aqui, reduzir esse ângulo, escorregar mais, derrapar mais. Animais que têm uma torção aqui, uma torção no membro, torção no eixo. Imagina o eixo central, você imagina como se fosse uma roupa, uma toalha, você torce ela, então ela não está torta, mas ela está torcida dentro do próprio eixo. Animais às vezes têm essas alterações. O membro, se eu traçar uma linha, ele não está saindo nem para fora nem para dentro, mas há uma torção no seu eixo, além dos desvios laterais, né, que podem existir, ou internamente ou externamente. E tem nos equinos os animais que a gente só percebe andando, animais que é chamado animal que se toca. O animal, quando ele anda, ele bate o casco, a pinça do casco, ou a lateral do casco, o quarto do casco lateral, essa lateral do casco depois da pinça aí, e para não ver essa divisão de casco aí, essas partes por partes, ele toca no boleto ou na canela. Isso fere. E o cavalo, ele não faz isso por querer, ele não tem, é um defeito que ele tem. E pelo fato de se tocar, geralmente cavalos machadores fazem isso. E por se tocar, ele acaba ferindo e acaba relutando em andar e desempenho. Então tem todas as questões, tá? E o quarto do casco é essa parte aqui, ó. Você tem a parte do talão, a parte do quarto e a parte da pinça. Então, aqui do outro lado tem o outro quarto e outro pedaço do talão. A importância da diagnose a gente já viu, né? A gente já comentou agora há pouco, né? Que está intimamente ligada com o melhoramento genético. E ela propicia essa inter-relação do melhoramento, essa dependência do melhoramento para com a exognose, é justamente porque a exognose permite direcionar a identificação da caracterização racial do animal e também reconhecer atributos, qualidades, né, características morfológicas que têm importância econômica. Agora eu falei, eu vou avaliar na vaca o úbere, a altura de úbere, úbere anterior, úbere posterior, eu vou avaliar ângulo de arreto, eu vou avaliar a altura de talão, eu vou avaliar altura de quartela, ângulo de quartela, ângulo de muralha de casco, eu vou avaliar linha dorso lombar,
eu vou avaliar ângulo de garupa, altura de garupa. A vaca leiteira avalia-se uma enormidade de coisas, tá? Porque tudo isso vai influenciar. Não tem nada a ver com a genética dela de produzir leite, mas são fatores que atrapalham a produção de leite da vaca. E depois eu vou fazer o trabalho com vocês. Eu fiz no último semestre à distância, né? E teve uns que ficaram muito bons, inclusive o pessoal que fez um negócio invejável assim, invejável mesmo, né? Muito bons alguns. Alguns ficaram muito mais superficiais, mas outros ficaram muito bons, que é, depois de todo esse, lá pro final, com todo esse cabedal de conhecimento, pelo menos chegar na vaca leiteira e poder avaliar, essa vaca tem esse defeito, tem essa qualidade, essa característica ser importante por isso, é isso que eu quero de vocês. Isso que eu quero e que não só o que eu quero, é o que vocês têm que ter. Chegar no animal e poder dizer, ó, aqui esse animal, principalmente algumas espécies, né? A gente não trabalha muito com cabras, não trabalha muito com ovelhas, então não dá para a gente ficar trabalhando em cima disso, até pela importância que tem. É lógico que se houver tempo e possibilidade, beleza, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Mas pelo menos consolidar conhecimentos em bovinos e em equinos, né? Essa avaliação dos animais. Em equinocultura, eu até fico um pouco mais tranquilo, porque depois tem a disciplina de equinocultura que eu trabalho, então eu consigo fechar alguma deficiência daqui para lá. Fico mais tranquilo. Mas eu não trabalho com gado leiteiro. Não estou dizendo que o professor do gado leiteiro não trabalhe, mas eu não tenho certeza se vai ter essas abordagens. Tá entendendo? Até dá pra gente discutir isso e de repente ter essa informação. Não, lá eu trabalho isso. O ideal da disciplina é isso, né? Os professores se interagirem e dizerem, agora que essa pandemia está complicado, mas dizerem, ó, eu tô com essa necessidade lá que tinha que ser tratada nessa disciplina aqui. Ou então, se você tratar isso aqui, eu já não preciso tratar lá, que eu ganho tempo para fazer outras coisas lá, enfim. Mas no gado leiteiro, pelo menos por esse motivo de eu não estar com a disciplina, a gente acaba trabalhando nesse âmbito, né? Dessa avaliação de vaca leiteira no geral, da cabeça aos pés, de ponta a ponta. Se bem que cabeça não, acaba não tendo tanta importância, com exceção de que eu falei, né? De uma projeção de mandíbula, de uma retração de mandíbula que possa acontecer, de maxila, né? Que possa acontecer. E tal e tal. Mas no mais, a partir do pescoço tem a avaliação da condição da vaca que vai exprimir, que tem relação com a capacidade produtiva dela, do tipo do animal. Não vamos ver isso aí. Então eu permito identificar as características de forma que têm importância econômica do animal. E também uma boa análise de exognósia, se eu conseguir avaliar e dizer, ó, esse animal tem essa capacidade, essa qualidade, até como vendedor, isso pode ser importante. Porque o eleva a avaliação é a capacidade de venda dos animais, que seriam bem conformados. Se eu chego lá e consigo vender o meu peixe, eu conheço o que eu estou vendendo, eu conheço o que eu estou trabalhando, e é isso que os marreteiros de animais fazem, dentro do conhecimento deles. Né? Quem já participou, já presenciou um comércio de animais aí, sabe, não, o cara chega, é bom por causa disso, disso, disso. O cara dá uma floreada ali, dá uma enrolada, se ele perceber, principalmente marreteiro de venda, se ele perceber que o comprador não tem conhecimento aí, que ele viaja da maionese mesmo, entendeu? Às vezes evidenciando características que nem são tão boas assim, não são nem interessantes de existir, ou mente sobre coisas que não existem, falar que tem, mas eu não estou dizendo utilizar nesse sentido de mentir, mas é eu ser capaz de avaliar um animal e elevar os atributos positivos que ele possa vir a ter. Tá? Então eu posso elevar a avaliação e a capacidade de venda, ou melhorar, ou vender mais fácil, ou vender mais caro, animais que tenham boa conformação. A partir do momento que eu tenho conhecimento sobre o padrão racial, eu tenho que ter esse conhecimento básico, e sobre as características produtivas desse animal. Então isso aí está intimamente ligado com a zootecnia. Né? A zootecnia, ela está com os dois pés fincados nisso. A agronomia acho que não trabalha com isso sob condição alguma, tem que se especializar, veterinária não sei. Mas está com os dois pés fincados sobre essa situação, sobre essa condição. É uma essência da produção animal, é uma essência dentro da
da ciência animal, a essência da zootecnia. Conhecer o padrão racial e conhecer as capacidades produtivas, características, e saber dizer, olha, ele é bom por isso, por isso, por isso. Está ali, está evidenciado, está demonstrando lá isso. E eleva o conhecimento, a capacidade e a reputação dos profissionais que serão dominadores do assunto. Por isso eu coloquei principalmente zootecnistas, porque é uma coisa que é inerente à atuação do zootecnista. É uma questão que assim, não dá para um zootecnista que vá trabalhar com produção animal, né? Na verdade, a essência da zootecnia é a produção animal, né? Ninguém vai trabalhar com outras áreas né, dos animais. E com exceção, às vezes, de alguém que trabalhe com nutrição de animais em zoológico, beleza, aí está fora da produção animal, né? Não é produção animal. São animais de zoológico. Fora isso, é a essência da profissão zootecnista. É preciso ter isso, preciso dominar isso. Ah, mas eu trabalho com galinha. Você tem que dominar os conhecimentos sobre a capacidade produtiva da galinha. Você tem que conseguir dizer por que uma ave é melhor que a outra. Né? Embora hoje em dia, com o nível de melhoramento, elas são quase clones, né? São muito, muito próximas, o indivíduo do outro, na capacidade de produção. Mas mesmo assim, eu trabalho com ovinos. Trabalho os conhecimentos sobre a capacidade produtiva do ovino. E aí, se é ovino para leite, que são poucas raças, na verdade, só uma de expressão, que é a Lacaune, mas beleza, ovino para leite. Então, eu trabalho com ovino para corte, que é a maioria. Cabra tem muito mais cabra para leite. Tem que saber classificar e qualificar esse animal para essa produção. Né? E conseguir demonstrar, evidenciar isso mais, tornar mais claro. Mesmo para um leigo, né? Você, quer ver, a pessoa está vendo, mas não está enxergando. Você fazer ela enxergar aquela característica é uma habilidade que tem que ser treinada e desenvolvida. Né? Ninguém nasce sabendo, isso é treinamento. Treinamento do olho. Coisa que às vezes um criador antigo tem, né? Eu já presenciei muitas conversas de gente, né? Um criador antigo tem, coisa que um produtor, né, que tem mais janela tem, ou alguém que trabalhe mais intensamente com animais tem. Um comprador de gado, por exemplo, tem muito conhecimento empírico. O cara, quando é comprador, né? Ele chega e bate o olho e já refuga o que ele não quer. Às vezes ele não consegue te explicar por quê, ele só fala que é ruim, mas ele aponta para mim, ponto por ponto, por que você não quer esse animal? Talvez ele não saiba te falar. É o tal do conhecimento empírico. Ele sabe o que é, mas não sabe por que é, mas sabe que é. Agora, diferentemente da gente, que a gente tem que. Um juiz, quando dá o resultado, né, numa pista, como eu estava dizendo, a gente tem que justificar o porquê. Quem já presenciou leilões sabe disso. Leilão, quem já presenciou julgamento sabe disso. Essa aqui é reservado campeão por causa disso, essa aqui é terceiro lugar, essa aqui é segundo lugar, aqui é campeão jovem mirim, por causa dessa característica, enfim. Tem que, nessa análise da exognose, nessa análise do julgamento, tem que evidenciar e dizer, ó, por isso, por isso, por isso. Então aí tem considerações que têm que ser feitas nessa avaliação. E quais são essas considerações? Você olha, a primeira coisa que você olha no animal quando você bota na pista é o aspecto geral dele. Tá? Esse animal. Não, estou avaliando vaca leiteira. É plausível? Vou fazer a pergunta, nem vou esperar a resposta, mas até porque tem muita gente que às vezes demora a responder, mas é plausível que eu espere de uma vaca em lactação que ela seja uma vaca com score de condição corporal de 4 ou mais? Né? Porque a gente, não sei se já tem prática com isso, a gente vai ver aqui score de condição corporal para gado de corte e gado de leite, tá? O score de escala de 1 a 10, score de escala de 1 a 5. Ou então de 1 a 5, o score de 5 é o top de linha, né? O top de linha não, perdão. É o top na escala, é o que está mais alto. Não o melhor, mas o que está mais alto. Né? A gente costuma dizer na linguagem popular, linguagem da roça, com perdão da palavra aí, cagando sebo. O que quer dizer isso? Está sobrando gordura. É plausível que eu queira isso numa vaca de leite? Sem sombra de dúvida, não. Não. Nunca, jamais. Né? Uma vaca de leite que entrar na pista gorda, redonda, cara, o juiz já olha para ela e fala, você está fora. Não é normal isso. Não é já uma vaca de corte, gorda, beleza, mas não obesa. Aí também já é demais, né? Búfalo, por exemplo. Búfalo, quando a gente estiver na disciplina de bovinocultura, não sei se alguém já fez aí e tal, né?
Mas a gente vai ver o seguinte, búfalo tem que ser gordo. Porque búfalo depende de estado. Búfalo depende muito de pouca proteína, mas muito manter um estado corporal acima do que a gente avalia para bovinos. Porque senão ela vai ter problemas. Tá? É normal na búfala ser mais gorda. Não obesa, mas é aceitável na búfala ser mais gorda. É necessário que a búfala seja um pouco mais gorda por questões fisiológicas próprias da búfala. Tá? Para a produção de leite e tal. Então a búfala perdeu um pouquinho de peso, ficou magra, mostrando os ossos, ela vai ter comprometimento na produção de leite, com certeza. Que a vaca bovina não teria. A vaca bovina, ela vai se desmanchando, fica só, às vezes, ela fica no score 2,5. Para quem não tem prática, depois não ver o que é um score 2,5, tá? Também não dá para. É uma situação também de score corporal, um troço que é treinamento puro de olho. É uma coisa, é extremamente subjetivo, tá? Eu olho e enxergo uma coisa, vocês olham e enxergam outra. Mas dá para dar uma treinadinha, tá? Então tem que olhar o aspecto geral do animal. Condição de score de condição corporal, sanidade, vivacidade do animal. O animal é um animal que, se for uma vaca leiteira, é mais tranquilona, principalmente lactação, mas se for outro animal, uma bezerra, o quanto ela está atenta ao que está acontecendo em volta, tá? Isso tudo é avaliado, né? E como eu falei aqui, o score de condição corporal. A gente tem aqui, nesses scores aqui, o score, na verdade, de 1 a 9, né? De 1 a 10, foi de 1 a 10, mas de 1 a 9, para gado de corte. Esse score a Embrapa trabalha com ele. E temos o score de condição corporal para gado leiteiro, de 1 a 5. Tá? Então vamos entrar aqui agora nessa condição de score, falando a respeito de como é que funciona, tá? O famoso ECC. Então o que é o score de condição corporal? Muita gente já viu falar isso aí, acredito, né? Mas alguns talvez não, mas se todo mundo já ouviu, a gente faz parte da disciplina e nós vamos repetir. É a avaliação das reservas corporais que esse animal possa ter, tá? Score é uma escala de pontuação, quando eu falo score, né? E como é que se faz essa avaliação? A gente verifica o conteúdo de massa muscular e gordura subcutânea. Né? Gordura interna, gordura de órgãos internos, não dá para avaliar, não tem como, né? Só se bater o animal ou fizer um ultrassom. Mas a gente avalia a gordura subcutânea, não com ultrassom, visual. Isso aqui é visual, tá? É uma avaliação subjetiva visual. Então avalia quanto tem de massa muscular e quanto tem de gordura subcutânea cobrindo essa superfície desse animal. E, como eu disse, é visual e, se possível, de palpação de algumas regiões do corpo do animal. Apalpando e avaliar, apalpando costelas, apalpando lombo, apalpando garupa, apalpando a extensão da cauda ou visualizando costelas. Costela, no caso, geralmente você não apalpa, você só visualiza. O lombo tem possibilidade de haver necessidade de apalpar, mas pode ser visual também. Para alguém com bastante experiência visual, ele praticamente não faz palpação, ele só faz visual mesmo. Com avaliação. Para e já diz, e já pontua e já classifica. Bem rápido. Mas é preciso treinar os olhos, tá? Como eu disse, como é que é feita essa avaliação? É baseada em escalas. Eu disse que o score é uma escala de pontuação. E o score de condição corporal é uma escala de pontuação na condição que o animal se encontra. Gordo, magro, obeso. Alguém levantou a mão aí? Espera um pouquinho. O duro que às vezes... Diga, Diego. Professor, esse avalo DCC, a Embrapa tem um negócio que tem Tá. como se avaliar, né? Tem. A escola tem aquele A negócio lá Laísa para tem um. avaliar o ECC da Acho que ela vaca? comprou. Eu até pedi um desse, cara. Eu não sei se agora. Eu acho que eu pedi um desse. Esse foi criado para lembrar pra. Da onde, cara? O cara do Paraná? Não lembro onde é que esse cara criou. Não, do Rio Grande do Sul. Ele criou para vaca leiteira. Eu acho que é. É, eu não lembro como é que é o nome que ele deu. Pra, eu não lembro. Mas é um cara. Eu não sei qual a formação do cara, mas é um cara. É, bovinos leiteiros. Deixa eu ver aqui, imagens. Cadê o bendito? Aqui, ó. Esse daqui. É da Embrapa. Mas só que é o seguinte, ele não dá uma condição da Esse aí escala de mesmo. 1 a 5, tá?
Ele te dá se a vaca está em condições boas, são três valores, tá? VET score, a ferramenta de avaliação de score de composição corporal. Quer ver? Se esse vídeo for curtir, vamos ver o vídeo. Vocês estão vendo o vídeo, não, né? Deixa eu ver se vai ter áudio, tá, gente? Que eu acho que não vai ter áudio. Eu tô também. Tá? Se ele abrir em outro local, aqui ele não abre em outro local, né? Espera um pouquinho. A avaliação corporal de bovinos vai ganhar um novo aliado no Brasil. A Embrapa. Ô moço, o que você tá vendendo seguinte, aí? Ó, aí eu vou pegar essa guia, vou compartilhar uma guia, tá? Produzida aqui na... É Rondônia, cara. É Rondônia. A Embrapa Rondônia desenvolveu um dispositivo simples. Deixa eu acho que não tá saindo o áudio aí, tá? Então tá, Formado eu vou por duas compartilhar réguas, com chamado vocês, VET score. ao invés de uma guia, perdão, ao invés de uma tela, uma guia, tá? Agora eu não sei qual guia que é. Eu acho que é essa daqui. Vamos ver se vai dar aí. Tá saindo? Áudio. Beleza. Com ele, Vamos o lá. produtor vai poder Ainda tá rodando, monitorar tá? o seu Mas é rebanho devagar leiteiro, de tá? forma rápida. Na verdade, ele só avalia a condição do animal, se ele pode ser inseminado ou não. Ele não dá de 1 a 5. Bora lá de novo. A avaliação corporal de bovinos Vai lá. vai ganhar um Agora eu vou falar novo mais não. aliado no Brasil. A avaliação corporal de bovinos vai ganhar um novo aliado no Brasil. A Embrapa Rondônia desenvolveu um dispositivo simples formado por duas réguas, chamado VET score. Com ele, o produtor vai poder monitorar o seu rebanho de forma rápida, simples, barata e precisa. O pesquisador da Embrapa Rondônia e inventor do VET score, Luiz Pfeiffer, conta como foi o desenvolvimento deste novo método. O VET score foi desenvolvido com o objetivo de fornecer informação rápida e de fácil acesso para todo produtor que está explorando o sistema de produção animal. Então ele pode avaliar a condição nutricional dos animais no curral e ele pode, a partir dessas informações, tomar as devidas medidas para a correção dos manejos nutricionais e maximizar o potencial produtivo dessa propriedade. O VET score deverá ser oferecido no mercado a menos de R$10 e o seu manuseio é simples. O método de avaliação é bem simples e consiste em colocar o dispositivo VET score, colocando uma haste em cada lado da garupa e formando o ângulo menor possível. A simplicidade e a eficiência desta tecnologia fazem dela uma grande aliada do pecuarista. O VET score pode ser utilizado para todo tipo de animal, bovino, e pode ser utilizado tanto em grandes propriedades como em pequenas propriedades. O maior impacto vai ter em pequenas propriedades, por quê? Porque ele é de fácil manuseio e dá uma informação imediata. Então, o pequeno produtor não precisa ter uma assistência técnica especializada e ele mesmo pode retirar, coletar a informação e fazer o bom uso com o manejo reprodutivo e manejo nutricional que vai ter a partir da obtenção desse dado coletado com o VET score. O VET score, Diego, ele não te dá a escala de score de condição corporal, ele te dá a condição se o animal está adequada para reproduzir, se ele está gordo ou se ele está magro, tá? A avaliação, aqui é uma avaliação em ovinos, né? A avaliação da condição corporal, para você ter o score de 1 a 5, ela é mais precisa, ela é mais ampla, né, do que o do VET score. Mas o VET score serve, por exemplo, para você trabalhar aí com a questão da reprodução, né? Se o animal está em condições adequadas para a reprodução ou não. Porque se o animal estiver magro, por mais que ela venha da cio, às vezes a fertilidade desse cio e a possibilidade de concepção é baixa. Né? Então, até o VET score, nesse caso, ele serve para o animal monitorar, para o produtor monitorar o animal e dizer, ó, vou botar ele para recuperar um pouquinho que está na condição ruim. Mas não dá o nível de escala que dá aí a complexidade que tem o score, tá? Visual, avaliando. Mas não deixa de ser uma ferramenta interessantíssima e muito útil, né? Mas como eu estava dizendo, beleza aí? Vira o vídeo, né?
como eu estava dizendo... Não, beleza, professor. Tá, Porque assim, eu acho que deixa eu compartilhar muita gente aqui. erra na hora de avaliar um ECC. Porque varia muito, depende de animal para animal, entendeu? E assim, para avaliar um ECC, um exemplo, que o ideal, assim, para inseminação é 3,5, né? Uhum. Aí, eu acho que para avaliar meio nos olhos, assim, meio complicado. Se tiver um equipamento desse aí, por exemplo, que ele é barato, assim, em vista do Não, salário não para tem. reprodução, tranquilo, eu estou dizendo você. Mas a avaliação do score, com esse objetivo que nós estamos falando aqui, vai além disso. Ela vai além dessa condição. Ela vai estar avaliando nutrição, vai estar avaliando uma série de fatores aí ligados a essa condição corporal. Mas, na verdade, Diego, quem trabalhar com isso maciçamente, reprodução, a gente sabe que no Brasil está sendo massificada, porque o rebanho é grande, ele tem que desenvolver o olho, na verdade, tentar treinar o olho para ser capaz de avaliar sem ficar dependente. Não tô desmerecendo o equipamento, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que ele comentou, principalmente em pequenas propriedades. Em grandes propriedades, pela rapidez de resposta que você precisa, não dá para você ficar batendo um por um no tronco e avaliando, não. Então, você quer um exemplo? Eu estou participando de um curso agora de melhoramento genético, pela FASU, Faculdade de Zootecnia de Uberaba. E tem pelo menos 2 colegas de curso lá, 3. Uma mulher, ela pouco interage e tal, e tal, e tal. Mas 2 são técnicos de campo da BCZ, que estão, esse dia meu cara falou assim, amanhã eu não posso participar da aula que eu tenho um atendimento na Bahia, e o cara mora em Minas Gerais. Então o cara está aqui hoje, amanhã ele toca para o mundo aí 300, 400, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros para poder fazer uma avaliação, né? Cuiabá, por exemplo, atende aqui na região. O técnico de Cuiabá da BCZ, para registro do tecnista de lá, atende aqui, faz a avaliação aqui. Então o cara, ele tem que desenvolver o olho rápido. Aí ele falou assim, ele comentou, né? Fernando Sintra. Falou assim, a gente tá lá, às vezes, acabando o dia, acabou uma avaliação para registro, para julgamento de animal, julgamento não de pista, para julgamento para se enquadrar no registro e tudo mais. E aí o produtor quer que você dê uma avaliada num lote de animais que não são nem para fim de registro, que você diga para ele, refugue ali, e é na porteira, cara. Tá entendendo? Ele falou, é na porteira. Vai ter erros? Vai ter falhas? Vai, mas o cara tem que se habilitar a tentar fazer isso de uma forma mais rápida. Então, assim, sempre buscar pela precisão. Isso aí é uma máxima. Mas, ao mesmo tempo, tentar treinar o olho para ser ágil e rápido nesse trabalho. Porque, às vezes, você tem que ser ágil e rápido, né? Então, é isso que eu estou dizendo. É essa diferenciação do que fazer. Porque se você for prender o animal no tronco para avaliar se vai inseminar ou não, aí você tem que fazer um ATF, cumprir prazos e tempo, talvez você fique com o teu, a depender da quantidade de animais, fique prejudicado. Agora, se você apartar na porteira e dizer assim, essa entra no programa e essa não entra, né, no protocolo, já é mais tranquilo, né? Aí depois, se quiser fazer um pente fino nos animais que você escolheu, ótimo, mas você já tem que dar uma peneirada antes visual na base do olho. Não precisa nomear, né? Por exemplo, escolhe condição corporal, a gente fala que vai de 1 a 5, mas tem uns malucos aí que falam de 3.25, 3.5, 3.75. Cara, 0.25 de escala no score de condição corporal tem que ser ninja. Tá entendendo? 3,5 ainda vai lá, mas 3.25, 3.75 é complicado. Eu acho bem complicado. Mas tem cara que faz, né? Mas é tudo questão de treinar o olho mesmo, tá? Beleza? Vamos lá. Beleza, Eu já tinha professor. falado o que é, né? Onde é que se avalia. E essa avaliação é diferente. Existe escala diferente para bovino de leite e bovino de corte. A Embrapa pelo menos tem uma escala para bovino de corte diferente, né? Então, para bovino de corte, a gente avalia costelas. Vamos lembrar lá de anatomia, né? Os processos espinhosos, lembra lá da articulação da coluna dorsal? Você tem os processos transversos, o forame central lá, onde passa a medula, e o processo espinhoso.
né? As asas, às vezes denominado como asas, né? Processo transverso. E o processo espinhoso, aquela ponta, aquele osso que sobe no meio da coluna, né? E aí, a depender da vértebra, você tem os lombares, por exemplo, os processos espinhosos são menores e os processos transversos são maiores. E aí você pega, quando você chega nas vértebras cervicais e torácicas, principalmente cervicais, os processos espinhosos são mais altos e os processos transversos são menores. Mas é o osso da coluna, não sei se estão lembrados, mas é o osso da coluna dorsal. Depois eu posso mostrar uma imagem, vai ter imagem dos ossos, que a gente pode ver aqui. Então a gente avalia processos espinhosos, processos transversos, avalia o vazio do animal na vaca leiteira, né? A ponta do ilho, a base da cauda, o osso sacro e as vértebras lombares. Então aqui, como eu disse, quem tiver aí esquecido de alguma coisa da anatomia, volta a correr lá e papirar e buscar a informação do que são essas estruturas dos ossos, né? Quais são esses ossos, qual que é o ilho, qual que é o isquio, o osso sacro e quais são as vértebras e tudo mais, tá? Lombares, sacrais, dorsais, cervicais, enfim. Para galho de costa tem a escala de 1 a 5 também, mas tem a escala de 1 a 9. Vou mostrar para vocês a escala de 1 a 9 aqui. Na escala de 1 a 5, de 1 a 9, vou mostrar na verdade as duas, tá? Na escala de 1 a 5, você pega um animal que esteja denominado como caquético, então o termo caquexia, ele significa magreza extrema. Caramba, eu tenho que fechar aqui, tem alguém entrando agora. É ruim que a gente tem que interromper a apresentação, né? Mas vamos lá. O termo caquexia é magreza extrema, então um animal que seja caquético, né? É um animal muito magro. Nesse animal, os processos transversos e os processos espinhosos estão proeminentes. Os transversos são aquelas asas laterais naquele osso da coluna dorsal. Quem aqui já comeu suã de porco, né, ou bisteca, sabe o que é isso? São esses ossos a bisteca, geralmente é do osso do músculo longíssimos dorsi, né, do osso do contrafilé. Então, eles estão salientes, estão proeminentes, são visíveis. E a total visibilidade das costelas. Você olha, você vê as costelas. É quase uma anatomia com o animal vivo. E a cauda está totalmente socada, assim, inclusa dentro do osso coxal. Aquele animal que você olha assim na bunda dele, tem um vácuo, se chover, enche d'água lá dentro praticamente, tá? Então, gordura nenhuma. Os ilhos e os isquios, eles estão expostos, as duas pontas, as extremidades estão expostas, né? E há uma atrofia muscular clara, pronunciada, o músculo está reduzido, porque, não sei se vocês sabem, mas a musculatura é assim. A multiplicação, o aumento da massa muscular por hiperplasia, ou seja, aumento do número de células musculares, só ocorre com o animal dentro ser um mamífero, né? Nós também. Dentro do útero, tá? Isso nos primeiros 2 terços da gestação. No último terço nem acontece. No último terço acontece a hipertrofia muscular. Então, o indivíduo que já está com 2 terços de gestação, ele já tem um número que vai ter de células musculares nos tecidos, o mesmo número que ele vai ter quando morrer. Então, quando morrer vai até ter reduzido um pouco. Por questão de morte celular, por questão de lesão, corte e tal e tal. Mas, enfim, não se altera. O que vai alterar no crescimento, no aumento da massa muscular desse indivíduo, nós seres humanos também, é justamente a hipertrofia muscular. Né? É o aumento não do número de células, não é a multiplicação celular, e sim o aumento do volume dessas células, das fibras musculares, tá? Então, isso já fica uma informação aqui, o seguinte. Alguém aí já ouviu falar em programação fetal? É outra história, tá? Mas só curiosidade que chegou aqui agora. Alguém já ouviu falar? Alguém levantou a mão aí, eu tenho que fechar. Não está podendo falar? Mas eu tenho que fechar aqui para ver. É porque é interessante isso aqui, é uma coisa nova, tá? O Marconi sim. Marconi, fala para nós aí. Você tá com áudio ou não?
Ou está sem áudio? Ah, não consegue falar, mas beleza. O que é a programação fetal? É uma coisa que serve para qualquer mamífero, né? É o seguinte, é baseado nesses conhecimentos e entre outros conhecimentos, mas um conhecimento específico de como se forma um indivíduo, quais são as formações, quando ocorre, isso está comprovado já, eu trabalhar para que ocorra as melhores possíveis. Especificamente sobre produção de gado de corte, tá? É eu trabalhar para que ocorra uma hiperplasia maior nesse indivíduo ainda na barriga da mãe. O que a gente aprende, e eu sempre veiculei isso desde o curso técnico, quando eu era técnico agropecuária, né, e até essa divulgação da programação fetal aí, que é uma coisa mais recente, a gente aprende que a nutrição ideal de qualquer fêmea, gente, é um assunto paralelo aqui, paralelo não, né, isso aí é zootecnia, isso é produção animal, não é especificamente análise animal, mas é noções de morfologia, por exemplo, né, o que vai propiciar boas condições. A gente aprende que sempre divide a gestação de um indivíduo, de um mamífero qualquer, em 3 partes, em 3 terços, né? Se for um ovino, que são 150 dias, uma cabra, 150 dias, então serão cada terço aí de 50 dias, 50, 50, 50. Se for um bovino, que é mais ou menos 9 meses, cada terço aí 3 meses, né? 3, 3 e 3. E ser humano também. Então a gente aprende que o maior crescimento fetal, a maior exigência nutricional é no último terço. Então eu comentei sobre isso, um problema que tem, que é a toxemia da gestação em ovelhas. A Kátia me falou... A Kátia nessa disciplina? Acho que não, né? A Kátia me falou de uma ovelha lá que ela tá... lembra disso ontem, Kátia, que eu comentei? Lembro. Criando as ovelhas na madeira, que a ovelha incrivelmente, foram 5, gerou 5, mas na hora do parto morreram 3, né? Teve que ajudar no parto, tirar e tal. E rejeitou os outros 2, injetou os 2 que estavam criando na madeira. Aí eu comentei que é muito comum nesses casos, quando tem parto trigêmeos em ovinos, gemelar é mais raro, mas trigêmeos, mas se for gemelar muito grande, animais muito grandes, a demanda energética da ovelha levar a um problema que é chamado toxemia da gestação, que é ligado à deficiência de energia, né? O animal não consegue ingerir a energia que ele precisa para propiciar o crescimento desse feto. E aí ele entra em uma rota de neoglicogênese que gera os corpos cetônicos, aí, enfim. Toxicidade, não dá para a gente entrar no assunto aqui agora não, porque isso aí é metabolismo, essa é fisiologia, talvez para outra disciplina, ou talvez para a disciplina de ovinocultura, né? Mas a gente pode bater um papo sobre isso, se for o caso, mas aqui agora não dá, porque o que eu estou tratando agora de programação fetal tem a ver com morfologia, mas cetose nem tanto. Mas aí o seguinte, a maior demanda para crescimento do feto é no último terço. Mas a programação fetal, uma parte muito importante, talvez mais importante do que o último terço, são os 2 primeiros terços, onde vai ter a hiperplasia celular, a multiplicação celular, e não a hipertrofia celular, tá? Trofos, crescimento. Hiperplasia seria multiplicação de células. Então eu tenho que pensar nisso aí. E já tem gente trabalhando com nutrição da vaca para produzir bezerros com maior volume muscular ao nascer. E maior volume não por hipertrofia, sim maior volume por hiperplasia, né? Isso ocorre com algumas raças que já tem esse gene selecionado, como é o caso do Blanc Belgian Blue. Só que o problema é que às vezes já animais com quase sempre o Blanc Belgian Blue exige parto cirúrgico, pelo tamanho dos fetos. Mas enfim, a gente tem essa condição de maior desenvolvimento de massa muscular ainda dentro do indivíduo, né? Ainda dentro da mãe, perdão, né? Da formação do indivíduo. Então vamos lá, do que eu estava falando na análise do score de condição corporal de 1 a 5 para gado de corte, é que ser uma atrofia, que ser o contrário da hipertrofia, né? Então, da mesma maneira que a musculatura sofre hipertrofia, aumentando de volume, com nutrição e com atividade física, ela sofre atrofia por falta de atividade física e por desnutrição. Na falta de atividade física, se você pegar, se alguém já quebrou o braço aqui, você engessa o braço, quando você tira,
Eu mesmo, quando eu quebrei meu braço, quando eu era criança, quando eu olhei para meu braço, deu medo, quebrar de novo, de tão fino que ele ficou. A musculatura atrofia. Ela não some, ela simplesmente perde volume, murcha. Depois ela se enche de novo. A célula se enche de novo. Mas não mudou o número de células, ela só reduziu de volume. Mas pode também reduzir por desnutrição. Se o animal está desnutrido, ele vai nas reservas buscar o que ele pode. Primeiro, gordura. Depois, musculatura. E vai atrofiando até consumir o que ele puder para se manter vivo. Então, você tem uma atrofia muscular pronunciada, e aí você consegue, como se estivesse vendo o esqueleto direto do animal. Aparência de pele e osso. Essa é a condição 1. Condição 2, animal magro. Os ossos estão bastante salientes. Há uma certa proeminência dos processos dorsais, né? Dos processos espinhosos da coluna dorsal e também dos processos transversos. Há uma certa proeminência do ilho e do isquio. As costelas têm pouca cobertura. Os processos transversos, como eu disse, permanecem invisíveis. E a cauda está um pouquinho menos socada para dentro lá, quase um buraco em torno da cauda, né? Da inserção da cauda, inserção caudal lá. E uma aparência mais alta. E a pele, ela está, assim como no primeiro caso, a pele está agarrada no corpo. O animal está com a pele, não tem pele solta, a pele está esticada. Nos dois casos, tá? Mas aqui no primeiro mais ainda. O animal, condição mediana ou ideal, há uma suave cobertura muscular com grupos de músculos à vista, já começa a aparecer alguma coisa de musculatura. Os processos dorsais estão pouco visíveis, as costelas estão quase cobertas e os processos transversos estão pouco aparentes. E ainda pode ser observado, você pode observar alguma camada de gordura. E a superfície do corpo é uma superfície macia ao toque, né? A pele já é uma pele flexível, você consegue levantar a pele com facilidade, destacar ela. No animal gordo, já com condição gordo, há uma boa cobertura muscular, com deposição de gordura já, que é um ponto que deposita muita gordura na cauda, né? Quem já bateu animal sabe disso, vaca gorda, a rabada de vaca gorda chega da agonia, de tão gorda que é, quando a vaca está gorda, né? As costelas dos processos transversos estão completamente cobertas, você não vê mais a aparência disso. As regiões individuais do corpo ainda são bem definidas, regiões mais individuais, né? Tipo, você consegue diferenciar uma paleta, um posterior, uma coisa ou outra, tá? Embora as partes dessas regiões, as partes que têm ângulo, elas são menos identificáveis. Você não diferencia muito uma paleta, diferencia, mas não com tanta nitidez a paleta da costela. Que quando o animal está obeso, toda a angulação, toda a diferenciação está coberta, ele é uma bola, ele é redondo, é um tubo. Incluindo as partes salientes do esqueleto. O que poderia ser saliente na paleta, poderia ser saliente no pescoço. Tá fora a cabeça, o resto é arredondado, não tem ângulo. Aí você já começa a perceber camada de gordura, principalmente na base da cauda e maçã do peito. É um ponto que se observa gordura em bovinos. Se está gordo, é o peito embaixo gordo e base da cauda. E as partes individuais do corpo, elas ficam mais difíceis de serem distinguidas. Você não consegue separar muito uma parte da outra. E o animal tem uma aparência, como eu disse, redonda, é uma bola, né? E esse estado só é aceitável para animais terminados pronto para abate. Animal obeso, só animal para abate. Assim mesmo, porque o sistema de abate do Brasil, similar ao norte-americano, que é em larga escala, que não se assemelha a alguns outros países que abatem menos animais por dia, em que o processo é mais lento, na gente, devido a essa rapidez, a essa necessidade de abater animais e tal, e processar os animais e tal, você tem que congelar a carcaça rapidamente. Porque o ideal era não congelar essa carcaça rapidamente. O ideal era resfriar ela numa boa, manter resfriada e tal, ir devagar, um congelamento lento, numa boa, para não causar o short cutting, que é o encurtamento pelo frio. É um fenômeno que ocorre na carcaça quando você congela ela, as fibras se encurtam devido ao frio e se rompem às vezes e enrijecem. Então a carcaça congelada aí que não tenha uma proteção, ela vai ter um endurecimento pelo chamado encurtamento pelo frio. Short, curto, né? Cutting, na verdade, short cutting. Cutting corte, né? Cortando, né?
Então seria o encurtamento pelo frio das fibras musculares, que é um fenômeno que pode ocorrer nas carcaças de animais, principalmente bovinos. Aí o que a indústria frigorífica quer? Vocês vão ver isso aí em outras disciplinas aí, até em bovinocultura de corte também vão ver isso em disciplina de talvez TPOA, acredito. Ela quer uma camada de gordura cobrindo a carcaça do animal, porque o ponto de congelamento da gordura é diferente do ponto de congelamento do músculo. Quanto mais água, mais fácil congelar, quanto menos água, mais difícil congelar. Então o ponto de congelamento da gordura é mais baixo. E ela funciona como uma camada protetora que impede o crescimento bacteriano e tudo mais, mas ao mesmo tempo impede aquele impacto violento do frio sobre a camada de músculo. Então por isso você quer animais com cobertura. Mas aquela gordura vai ter jogada fora depois. Mas ela tem essa função na carcaça, tá? Então o frigorífico, às vezes, ele não paga a mais por isso. Tem muito poucas, algumas empresas até têm um trabalho de pagar, mas geralmente ele escolhe animais mais gordos, tem preferência para animais mais gordos, só que, contudo, ele não paga por isso. Compra animais mais magros também, mas se puder, evita. Tá? Não penaliza também. Muito magro ele nem compra, né? Ele não penaliza, mas ele evita. Então, se a gente for ver, às vezes, assim, se eu for ver carcaças, né? Carcaças de animais, carcaça no sentido de carcaça de abate, né? Botar assim, frigorífico, botar bovinos, para a gente chegar logo e direto ao ponto. Ó. Essa é uma carcaça costumeira de se ter no Brasil, magra, com pouca cobertura de gordura. Essa é uma carcaça que a indústria quer, busca, né? Aqui, ó, uma maravilha de cobertura de gordura, ó, aqui. É isso que a indústria quer, é isso que ela valoriza, essa cobertura de gordura por cima da camada animal, que é detectável por ultrassom ou manualmente. Mas geralmente você tem no Brasil carcaças mais magras, né? Como essas aqui, ó. Porque gado Nelore demora mais. Às vezes, não é que demora mais, até que o Nelore tem boa capacidade de botar gordura na carcaça. Mas às vezes a nutrição é que não está adequada, não está legal, né? E às vezes não acaba colocando. Por esse motivo, então, que você acaba tendo essa menor capacidade. Cara, como isso aqui tá link a outra apresentação, eu acabo tendo que voltar aqui, tá? A gente tem a escala de 1 a 5 e tem a escala de 1 a 9, que essa escala já tem imagem, essa escala a Embrapa, não sei você que trabalha com ela, mas a Embrapa tem ela no material dela. E já dá para você, o lado bom é que ela tem imagens, né? As imagens não são tão nítidas, mas dá para ter noção. Então, o score de condição corporal 1, para essa escala de 1 a 9, é um animal debilitado, né? Falando especificamente de bovinos, a vaca está extremamente magra, sem nenhuma gordura detectável sobre os processos vertebrais espinhosos e os processos transversos, e sobre os ossos da bacia e as costelas. A inserção de cauda e as costelas estão bastante proeminentes. Veja bem aqui, a ponta, a inserção da cauda está muito para dentro da ponta do isquio aqui, ó, muito para dentro, tá? Então você tem um buraco aqui, na verdade. Você vai ver, às vezes quando o animal, realmente, sem exagero, quando chove, fica uma depressão aqui, até a água fica juntada aqui dentro. O animal está muito magro. Na condição de score de condição corporal 2, o animal é considerado pobre em termos de cobertura, né? Ela está muito magra, mas a inserção da cauda e as costelas estão menos projetadas. Podemos ver aqui, está menos aparente, né? As costelas também, ó. Tá começando a cobrir um pouquinho. E os processos espinhosos continuam proeminentes, mas não há alguma cobertura de tecido sobre a coluna vertebral. Você já percebe alguma coberturazinha aqui de tecido muscular sobre a coluna dorsal, coluna vertebral. Animal magro, considerado magro, score 3. As costelas ainda estão individualmente perceptíveis. Se consegue detectar costelas ainda, visualmente. Mas não estão tão agudas, tão proeminentes ao toque. Aqui, por exemplo, já tem uma certa cobertura aqui. Aqui está proeminente, aparente, que está um pouco mais coberto. Já tem gordura que você consegue palpar sobre a espinha.
sobre a inserção da cauda e alguma cobertura sobre os ossos da bacia. Uma informação, o animal deposita gordura das extremidades para o centro, tá? Então ela vai depositar gordura primeiro aqui, para depois depositar sobre a coluna dorsal aqui. Então, nas análises de animais por ultrassom, avaliando não score de condição corporal e sim cobertura de gordura subcutânea, por ultrassom, você faz a análise aqui assim mais ou menos, que é sobre o músculo longíssimos dorsi, entre a 12ª e a 13ª vértebra lombar, é o ponto de análise. Então o ultrassom desce, é como se ele cortasse o longíssimos dorsi, que é o músculo da lombar, né, o músculo do lombo, que dá o contrafilé, né, para quem conhece de carne, o músculo contrafilé. Mas o nome dele é longíssimos dorsi. Então, ou longo dorsal, né? Aí o ultrassom desce e ele, como se ele, através de retorno das ondas, ele consegue fazer uma projeção da área de olho de lombo, chamado, com ultrassom. E essa área de olho de lombo, eu posso medir a área de olho de lombo, que é musculatura, e posso pedir cobertura de gordura sobre esse ponto. Então eu avalio ali, entre a 12ª e a 13ª costela com ultrassom, eu avalio a área de olho de lombo, que é a área total em centímetros quadrados de um corte imaginário transversal feito nesse músculo, e está comprovado já uma correlação, vamos falar de estatística agora, uma correlação forte entre área de olho de lombo e capacidade de cobertura muscular. Então, quanto maior a área de olho de lombo o animal tiver, maior vai ser a cobertura muscular e maior vai ser o rendimento de carcaça, não só de carcaça, como também de carne nessa carcaça. Que são 3 tecidos que tem na carcaça, né? Básicos: osso, músculo e gordura. Osso e gordura não são o nosso foco. Qual que é o foco? É carne, né? Músculo, que vai ser transformado em carne depois do abate. E você tem também o ultrassom avaliado aqui na garupa, tá? Só que, então, os dados que são obtidos, eles não são diretamente proporcionais. Então, o animal tem que depositar gordura primeiro aqui para depois depositar mais 20%, tá? Então, o animal tem gordura palpável sobre a espinha, sobre a extensão da cauda e alguma cobertura sobre os ossos da bacia. Animal 4 está no limite entre magro e animal bom, né? Seria o mediano. Ocorre uma individualização das costelas, só que ela é menos óbvia, menos clara. Os processos espinhosos, essas pontas aqui, ó, não, esse aqui é o transverso. Espinhosa é do centro aqui de cima. E aqui também, eles estão mais claros nas vértebras torácicas e cervicais. Mas também tem umas pontinhas que são mais baixos. Aqui, no lombo, os processos transversos são mais largos e os espinhosos são mais baixos. Mas os processos espinhosos, eles podem ser identificados ainda, né, com o toque. Você botou a mão, você consegue identificá-los. Mas você consegue perceber que eles estão já arredondados pela cobertura que tem de musculatura em cima e um pouco de gordura que há sobre a costela e sobre os processos transversos e sobre os ossos da bacia. Os transversos são aqui, ó, né? E sobre os ossos da bacia. Já consigo perceber aqui, sobre o osso coxal, uma cobertura de gordura. O animal 6, o animal que está na condição de moderada a boa. Uma vaca aí que não está gorda, mas está bem, né? E aí é preciso, para você conseguir sentir os processos espinhosos, é preciso você fazer uma pressão sobre a espinha, sobre a coluna dorsal, para sentir esse processo. E já pode ser detectada bastante gordura palpável sobre as costelas, aqui, você consegue perceber gordura aqui, apalpando, e também ao redor da inserção da cauda. A condição boa, o animal está bom, né? Já está numa condição ideal. A vaca tem aparência gorda, mas claramente carrega grande quantidade de gordura, mas não é obesa. Sobre as costelas dá para sentir uma cobertura esponjosa, evidente, que é a gordura, e também ao redor da inserção da cauda. Já começa a ser bem visível a gordura aqui. Quem já viu o animal bem gordo sabe que ele é embolado assim. Você fala, o animal está empolado de gordo, fica as bolinhas, tá? Separadinho. E começa a aparecer os cintos e bolas de gordura, né? E nota-se alguma gordura ao redor da vulva e na virilha. Então você começa a notar gordura aqui já na virilha, né? E também aqui ao redor da vulva. A vaca está extremamente gorda na condição corporal. Acabei pulando a 8 aqui, gente. Tá? Desculpa, acabei pulando a 8 na sequência.
Mas a nova extremamente gorda é a vaca que está literalmente obesa, com a aparência de um bloco. Os cintos e as bolas de gordura estão projetados. E a estrutura óssea ela não está muito aparente, é difícil de sentir a ossatura aqui, tá? E, inclusive, esses animais muito gordos, você pode olhar. Até para andar, ela anda meio Pronto, se vocês pensarem em pessoas com problema de obesidade, vocês vão ver que elas não conseguem deslocar normalmente os membros, ela tem que jogar o corpo junto, né? E rebolar um pouco o corpo para conseguir deslocar os membros. Cães obesos são assim, qualquer animal, indivíduo, inclusive ser humano com obesidade, vai ter esse problema para se deslocar. Então ela já se desloca meio rebolando, tá? Meio para deslocar o membro, por falta de espaço, ela tem que jogar o corpo junto, certo? Para bovinos de leite, a avaliação é feita somente na garupa do animal, só no posterior. Tá? Diferentemente da escala de corte, que você avalia todo o animal, de ponta a ponta, avalia costela, avalia tal. Na bovina de leite, nessa escala de 1 a 5, é só na garupa, é a escala de 1 a 5, né? Então você tem a condição 1, o score de condição corporal 1, que é severa, e aqui está a vértebra do meio do dorso, né? Então é essa vértebra em que você avalia, a região dorsal. Então do dorso já para o lombo, né, do dorso para trás. Então, se você for fazer uma vista posterior, uma vista caudal dos ossos pélvicos, os pélvicos são ilho, isquio e sacro, num corte transversal do osso coxal aqui, você vai ver essa aparência, esse buraco aqui e essa projeção do processo espinhoso da vértebra lombar ou vértebra dorsal, aparente aqui. Tá? A lombar mais para trás, a dorsal mais para frente. Aí tem um buraco aqui. É um vazio. E se você olhar lateralmente, numa linha imaginária que o animal devia ter, a linha que o animal tem é essa, com essa depressão aqui, e a linha que deveria ter seria essa daqui. E se você olhar o animal por trás, você vai ter uma cavidade entre a inserção da cauda, aquele buraco que eu falei que fica, né? No linguajar popular, buraco, uma cavidade entre a inserção da cauda e o isquio aqui, que um buraco aqui no meio, tá? Olhando o animal por trás, olhando o animal por lado, é isso. Então, o animal na condição de score de condição corporal 1, tá magro, tá? O score 2, a mesma vértebra do meio do dorso, olhando aqui, já tem uma cobertura um pouco mais arredondada. Aquela depressão formada entre a ponta do ilho aqui e o ápice do processo transverso já não é tão pronunciada, tá? Se olhar lateralmente, a linha ideal é essa, a linha que eu encontro essa daqui, já não tão aprofundada, né? Já está um pouquinho mais de cobertura entre o ilho e o isquio, certo? E aí, essa cavidade entre a inserção da cauda e o osso isquio, ela existe ainda, mas não é tão intensa, tá? Se olhar o animal por trás e se olhar o animal de lado, essa visão por trás, essa visão de lado. Então, aqui, essa depressão entre o ilho aqui e o isquio, ela já não tão intensa, e esse espaço que não está aparecendo aqui, né, entre o isquio e a cauda, tá? Ela já não é tão profundo, essa depressão. Score 3, no 2 o esqueleto é visível, no 3 o esqueleto e tecido de cobertura já estão bem balanceados, né? Se olhar a vértebra dorsal aqui, aquela diferença entre a asa da vértebra, ou seja, entre o processo lateral, né? Fugiu o termo agora, e o processo transverso, o processo espinhoso, o processo transverso e espinhoso já está um pouco mais plana. Os ossos pélvicos aqui, né? Os ossos que formam o osso coxal, eles já estão num corte imaginário transversal do animal, já me dá uma visão um pouco mais preenchida desse espaço. Da mesma forma, essa diferença entre o ilho e o isquio aqui, essa curvatura já não é tão intensa, se aproximando do que seria do ideal do animal. E essa cavidade entre a inserção da cauda e o osso isquio aqui, ela já praticamente não existe, está preenchida, com o animal em condição 3. Há uma depressãozinha, mas bem menor.
Na condição 4, o esqueleto não é tão visível como o tecido de cobertura. É mais, eu consigo diferenciar, enxergar mais o tecido adiposo, o tecido muscular de cobertura do que propriamente o esqueleto. Então, olhando aqui uma vértebra dorsal, olhando por trás eu vou ver mais a lombar, né, que está mais para trás. Mas uma vértebra dorsal está um pouquinho mais para frente, mais ou menos no meio do animal, eu vou ver já esse delineamento entre os processos transversos e o processo espinhoso. Tá? Essa linha está mais suave aqui. E o animal está numa linha mais plana num corte imaginário feito nos ossos pélvicos, bem na altura do ilho. Tá? Se eu cortar na altura do ilho aqui, já tem um preenchimento. E a linha que o animal apresenta é uma linha vista de lado, entre ilho e isco, mais próxima do que seria uma linha plana aqui. Tá? Então a cavidade entre a inserção da cauda e o osso isco, ela está já bem preenchida, desaparecida. Existe alguma coisinha? Existe. Mas já está tendendo a sumir. E ela desaparece aqui, né? Vamos pular da água para aqui, ó. Para ver, tem essa bolinha aqui, ó. Essa é a bola de gordura. Ó a linha do animal aqui. O animal já está com a linha superior, arredondada, e ele começa, como aqui em cima não tem como crescer muito, desenvolver bem na linha dorsal aqui, na linha vertebral da coluna, não há como desenvolver muita musculatura nenhuma, mas gordura, então o animal acaba apresentando uma depressão nesse local, ó, tá? E aí é um animal obeso, tá? Uma severa supercondição. Vaca nessa condição vai ter problema de cetose também, mas por outro motivo. Igual eu falei da ovelha lá, ela também vai ter por outro motivo. Aí vão estudar, se vocês querem ver lá. Não dá para entrar nesse assunto aqui, mas eu gosto muito disso. Quando eu trabalhava com o terceiro ano, eu abordava isso para os meninos de uma forma mais superficial, né? Mas é bem interessante trabalhar isso na disciplina de gado leiteiro, porque você pode incorrer em erros. O nutricionista, o tecnista, tentando ou entendendo que, né, se ele entender assim que vaca gorda é negócio, ele pode causar um sério problema a esses animais, tá? Também de problemas de mobilização de reservas, mas por outro motivo. Mas é o mesmo, a mesma toxemia, com os mesmos efeitos que ocorrem em ovelhas, só que por outra razão. Então você tem aqui uma severa supercondição, como eu disse, aqui sobre o processo espinhoso, como não dá para crescer músculo, né, desenvolver músculo sem gordura aqui, ele acaba ficando um buraco, uma depressão. E não tem mais nada, não há aquela depressão entre o processo transverso e espinhoso. Então quando você olha aqui num corte imaginário, tem esse buraquinho aqui. Olhando lateralmente, o animal já está bem próximo da linha de uma linha plana e reta traçada entre ilho e isco, e aquela depressão, aquele buraco que havia entre a base da cauda e o isco, o que há é um acúmulo de gordura. E aqui está um resumo, né, da severa subcondição, a severa supercondição que os animais podem apresentar, certo? Numa visão posterior do animal, numa visão lateral imaginária, num corte, tá? Lateral, num corte transversal, um corte longitudinal aqui, né? Visto lateral, mas no corte longitudinal, aqui visto caudalmente no corte transversal, e aqui como se estaria a cobertura sobre essas estruturas, numa avaliação do score de condição corporal para bovino de leite, tá? Que reforçando mais uma vez, as imagens não são tão boas, né? A gente não tem, seria bom se a gente conseguisse montar isso, imagens mais claras na escola. Isso aqui é a imagem de internet, né? Então, animal caquético mesmo, bem magro, ó. Bem magrelo mesmo, parecendo ponta de isco aqui, ponta de ilho, todos os processos espinhosos, né? Aqui no animal bem aparente, enfim. O score 1, o score 2, animal magro ainda, score 3, intermediário, 4 é o limite do animal de produção, né? Como o Diego falou, o ideal é disseminar no 3,5 aqui, ela pode ir até o 4, mas não pode chegar no 5. Uma vaca leiteira que chega no 5 vai ter problema, tá? E aqui para girolando. Pode ter alguma alteraçãozinha em relação ao holandês, mas, via de regra, a análise é a mesma, né? O geral é a mesma.
lá holandesa aqui em Girolando. Então esse é o score de condição corporal e a nutrição ela tem que ser feita de acordo com cada categoria, né? Se eu exagerar na nutrição de uma vaca que esteja, e a disciplina nutrição, noções de morfologia e preparo de animais para exposição. No preparo de animais para exposição, há a questão da nutrição, né? Se eu for preparar, por exemplo, não é bem exposição, mas um torneio leiteiro, o preparo de uma vaca para um torneio leiteiro deve começar um ano antes do torneio, desde o preparo para a concepção da vaca. Toda a nutrição durante essa prenheza aí, que vai impactar totalmente na lactação dessa vaca. Se ela atingir obesidade, é problema. Se ela não acumular reserva suficiente, também é problema. Então, a nutrição de acordo com a categoria animal que você está trabalhando. O que é que você busca para aquilo, né? Então, o score de condição corporal, como eu disse, tem a ver com sanidade. Animais obesos vão ter problema de saúde. Em vacas leiteiras vai ter, tá? Outra coisa que eu avalio quando o animal está na pista é temperamento do animal. Então, assim, treinar um animal para ser conduzido na pista tem grande influência. O juiz não vai ficar contemplando, e aí já a parte é o outro lado, né? A gente pode estar com os pés, um pé em cada canoa. A gente pode ser o cara que está lá, julgando, ou pode ser o cara que está aqui nos bastidores preparando para isso, preparando para essa condição, preparando para o julgamento. Então tem que ter conhecimento a respeito disso. Animais com temperamentos muito nervosos prejudicam a análise, prejudicam a avaliação, né? Eles não conseguem se mostrar, o tratador ou o condutor não consegue fazer com que ele demonstre aquilo que ele tem devido ao comportamento. Então o temperamento é um fator, temperamento ruim, temperamento negativo, é um fator de redução, de prejuízo na pontuação. E quando eu digo temperamento negativo, não é só animal agressivo, animal indolente também. Porque assim, se ele está com um animal na pista e ele for sonso demais, não pode nem andar, também prejudica. Ele tem que ser vivo, ativo, mas não ser agressivo, tá? O temperamento é uma análise que ele expressa, que uma análise, uma definição da expressão natural da organização nervosa do animal. Então, às vezes, temperamento não tem muito a ver com índole, né? Às vezes pode até se confundir, é difícil definir, separar uma coisa da outra, mas tentar não fazer confusão aí com um termo ou outro. Às vezes, a gente busca no dicionário e consegue definições distintas, às vezes, conforme o local, a definição do temperamento ainda acaba sendo a mesma. O que eu quero no temperamento do animal, numa análise? Eu quero um animal vivo ou ativo. E ao mesmo tempo linfático. Um animal que seja linfático é um animal que não é sanguíneo, né? Inclusive esse termo ele é utilizado para classificar pessoas linfáticas e pessoas sanguíneas. Pessoas sanguíneas são aquelas estouradas que reagem rapidamente, aquele negócio todo. E os linfáticos são aqueles que lidam com mais tranquilidade com as coisas, tá? Se eu vou buscar esse termo linfático lá, vocês vão achar, além dos vasos linfáticos, sistema linfático, circulação, se vocês colocarem como temperamento linfático, vocês vão encontrar definição para pessoas que são mais zen, digamos, né? Mas eu quero um animal vivo, eu quero um animal atento ao que está acontecendo, eu não quero um animal indolente, eu quero um animal vivo, mas ao mesmo tempo linfático. O que eu não quero, que é similar a vivo, nervoso? Há diferença entre vivo, ativo, ligado em tudo que está acontecendo ao redor, né? Ligado nos seus comandos, obedece, responde, como um cavalo, por exemplo, numa prova de rédea, sei lá. Um animal que seja vivo, ativo, aquele que está atento o tempo todo ao seu movimento sobre ele. Tem cavalos assim, que são tranquilos, calmos, mas ao mesmo tempo ativos para trabalhar. Beleza? E tem cavalo que é nervoso. Se eu ouvir um barulho, um movimento estranho, ele já fecha o tempo e tal, e desespera, agonia, quer sumir no mundo,
pula, derruba, esse é um animal nervoso. É diferente, tá? E o linfático é aquele animal que é calmo, não se assombra à toa, sem deixar de ser ativo. E o indolente é aquele que é o seguinte, tá chovendo canivete aberto, e ele tá nem aí pro mundo. Esse animal também não é útil, nem para um cavalo, nem para um bovino, tá? Só quem lida com animais que vai conseguir lembrar dessas situações, tá? Dessa realidade, né? Eu mesmo tenho um cavalo que ele pende pro nervoso, né? Agora acalmou, mas tá mais velho, mas pende pro nervoso. Você sai com ele, numa boa, sem agitar ele, sem nada. Há pouco, se um animal correr na frente dele e ele ser um parte doido atrás, e embora eu nunca tenha feito isso com ele, ele começa a ficar impaciente e começa a mascar freio, às vezes cai, que já caiu comigo de costa, entendeu? Enfim, tem uma vez brigando com freio, rasgou a boca, rasgou a língua, louco, entendeu? Doido, do nada. Isso é nervoso, comportamento nervoso. Aí você tem que tentar trabalhar para tirar isso. Mas ninguém, isso não vai para a pista, né? E o indolente é aquele, né? Tá ali e tal, você chega e tal, você precisa dele dar uma resposta, ele não dá uma resposta, você cutuca, ele faz de conta que vai, mas já começa a frear logo na saída. Esse é o indolente, tá? É o água de poço, ele é zen, né? Paz e amor. Você busca também a atitude do animal, que tem a ver com o temperamento um pouco dele, né? Que é o posicionamento, pose, postura. Tem um exemplo aí de um condutor, né, de um potro árabe, e essa é a postura que você busca no árabe. Essa postura ativa, essa elegância, essa demonstração da elegância da raça, para evidenciar o que a raça tem, essa orelha atenta a tudo, que é uma característica do árabe, pequenininha, mas atenta a tudo, viva, ativa, esse pescoço de cisne dobrado, rodado, então você busca isso. A cauda levantada é uma característica. E outro exemplo de imagem aí é um julgamento de cães da raça boxer, né? Em que você busca esse posicionamento do cão, essa atitude. Esse posicionamento do boxer que dá beleza para ele é a cauda em pé, para ver que tem um cara que está tentando manter a cauda dele erguida, que denote quando o animal está atento a alguma coisa, ativo, o que ele faz? A cauda levanta. E fica, às vezes, quando ele está para partir, para atacar, por exemplo, ou para cães de caça, coisa desse tipo. A cabeça é erguida, a orelha posicionada para frente, prestando atenção no que está acontecendo. As pernas, no caso do boxer, afastadas para trás, mais paralelas, as posteriores. As dianteiras também paralelas. Isso é a posição que o cara busca e o condutor tenta fazer com que o animal apresente, expresse. Aí veja bem, os condutores estão de terno e gravata. Terno e gravata não está de terno, mas está de gravata e engravatado, de camisa. Então, você vê esse condutor também aqui desse árabe, não está aparecendo, mas é comum você ver de paletó, você vê de terno e gravata, né? Paletó e tal, engravatado, dado ao nível, às vezes, que tem a exposição, né? O gado leiteiro não, o gado leiteiro é uma coisa, às vezes, mais simples, né? Outra coisa que você busca analisar são aspectos ligados à raça do animal. Você precisa conhecer a raça do animal para poder saber avaliar esse aspecto ligado à raça. Qual é o padrão racial? O que eu busco? Eu estou avaliando um cavalo da raça árabe ou estou avaliando um cavalo da raça Percheron? São animais bastante distintos. Os dois são equinos. Mas o que eu olho, o que eu preciso enxergar num Percheron, não é o que eu preciso enxergar num árabe. Com certeza não. Qual o tamanho? Qual o peso? Qual o tamanho da raça? Está acima do padrão? Está muito abaixo do padrão? Pelagem. Para alguns casos, há padrão de pelagem aceitas, né? Bovinos, por exemplo, uma vaca holandesa é inaceitável que ela não seja vermelha e branca ou preta e branca. Malhada de preto e branco, vermelho e branco. No Nelore, já é uma variação. Eu posso aceitar o Nelore branco, um pouco mais escuro, azulego, tem o pintado. Então tem essas variações, tá? Tem o vermelho. Mas para alguns casos a pelagem é essencial, porque ela faz parte da característica. O fila, cão fila, por exemplo, tem 4 padrões de pelagem, né?
Tem o animal tigrado, tem um animal baio, o mais claro, e tem outras variações que me fugiu agora da mente aí. A pigmentação do animal, em alguns casos, regiões despigmentadas são desclassificantes, né? Búfalos, por exemplo, algumas raças aceitam pigmentação na cauda, uma mecha branca na cauda. A murra é uma delas. Tem raças que não aceitam, se tiver desclassificante. Tem raças que não são criadas no Brasil, são criadas na Índia, como a Nili Ravi, por exemplo. A Nili Ravi é normal ela ter malhas, ela tem meio malhado, tá? É aceitável. Mucosa despigmentada, parte dela despigmentada é aceitável. Já se qualquer outra raça de búfalo das criadas no Brasil, se apresentar despigmentação na mucosa, é desclassificante. E você avaliar a conformação de acordo com a aptidão, né? Tem uma estreita relação com a raça. Portanto, além dos requisitos relativos à aptidão do animal, é necessário conhecer sobre a raça. Por exemplo, eu estou avaliando um touro Nelore, pode ver que os touros holandeses quase sempre eles têm a imagem que eles são mostrados é essa daqui. Eles nunca são mostrados do posterior deles e, quando muito, de frente. Mas eu demonstro o comprimento do animal, de corpo, e não evidencio muito, escondo um pouco o traseiro. Eu não mostro ele por trás, porque isso aqui é feio, digamos assim, né? Você não busca isso, você não busca um traseiro potente, um traseiro musculoso num touro de leite, num animal leiteiro. Mas, para não ficar tão claro que é natural que ele tenha isso xoxinho o traseiro num touro leiteiro, é que as fotos quase sempre são lateral, de perfil assim. No touro de corte, você tenta evidenciar as massas musculares numa exposição, numa foto que tem no dianteiro. Aqui, no caso do Nelore, a questão do racial aqui da barbela, né, que ela venha, saia bífide aqui, depois venha preguiada até por baixo do peito e se prolonga até o prepúcio, que o prepúcio não tenha muito volume para não ter aversão prepucial aqui. Você tentar mostrar, às vezes, algumas fotos, mais fotos, inclusive a diversidade de fotos para touro de Nelore, touro de corte é maior do que para touro de leite. Tem muito mais ângulos aqui. Você mostra o racial, você mostra o comprimento do animal, você mostra posterior, você mostra ele com visão caudal, mostra ângulo de garupa. Tudo isso é importante. Já no caso do touro, o que você precisa aqui é ângulo de garupa perto do plano, porque isso dá suporte de Uber. Nós vamos ver depois isso aí. Pessoal, estamos aí a 1 minuto do término, mas também chegou no final da apresentação, né? Consegui fechar aqui. Algum comentário, alguma coisa, não? Que queiram falar. Beleza. Vou aproveitar o embalo aqui. Tudo tranquilo, professor. 11h30, mas a Amanda me convidou, a Samanta que falou agora aí, me convidou para orientá-la na OBZ, mas eu deixo aberto vocês aqui, ó. Procurem aí outros orientadores para vocês, se alguém quiser participar da Olimpíada de Brasileiro de Zootecnia, tá? O Fábio pediu até eu divulgar isso. É interessante, né, cara? Testar o seu conhecimento, testar o nível de conhecimento de outros locais, como é que estão, né? De outros colegas, cursandos aí. Enfim, é uma competição, é interessante. E fica aí o convite a vocês, tá? Na verdade, eu sabia da OBZ, tinha visto falar, mas antes da pandemia, depois até me fugiu. Quando a Amanda falou, eu falei, pô, tem mesmo. Porque eu estava muito mais ligado ao BAP, né, do que ao OBZ. O BAP já está no 10º ano, que eu participei da primeira, da segunda e da terceira. Participei indo, né? Participei chegando à fase presencial lá, fase final. Aí depois participei mais uma vez, mas não consegui resultado, e depois também não participei mais. Mas a OBZ está agora, na verdade, no 3º ano, né? Que está, acho que a edição dela, se não me engano. Mas esses 2 anos de pandemia aí não ajudaram muito, não. Mas tentem buscar aí, gente, tá? Esse site aqui, ó, que é 3º ano, tá na 2ª edição, mas acho que teve um ano que não aconteceu. Porque era desde 2019, aí 18, 19, não sei, mas 19 e 20 acabou não acontecendo, 20 e 21 acabou não acontecendo, e agora a segunda edição, tá? Mas fica aí o convite para vocês participarem aí, tá?
Busque com os colegas aí como é que funciona, veja o regulamento. Pode ser individual, pode ser, ainda pode ser em grupo, né, Amanda? De 5 pessoas? Amanda, você não falou que podia ser individual também? Sim, é obrigatório ser 5 pessoas. Aham. Sim. Entendi. Não, sim, você Então, pode tá aí, fazer gente, individual, convite, tá? mas se for fazer em Pensa grupo, é obrigatório ser 5 pessoas. Desafiar o conhecimento de vocês para alto desafio, né? Beleza? Fechemos então aqui. Oi. Fechou. Professor, eu reenviei lá no seu e-mail, tá? Aí o senhor dá uma olhada. Talvez chegou? foi para spam, porque eu mandei Agora para minha chegou. mãe um e-mail e também foi para spam. Tá aqui. Informações para inscrição na ABZ. É isso mesmo, né? Isso, professor, isso mesmo. Gente, então tá. Até a próxima aula. Beleza? Beleza, então, professor. Falou, até a próxima. Beleza, valeu. Falou. Valeu, professor. Valeu, obrigado. Falou, valeu. Até.